Bem-vindo de volta. Yolena Bova está sentada no topo de um arranha-céu. Ouve-se sua voz dizendo que algo está errado com ela. Uma sensação de vazio que ela achava ter começado com a morte da irmã. Agora, acredita que o vazio é maior do que isso. Ou talvez só esteja entediada. Ela pula do prédio alto e desce de paraquedas, aterrissando em um nível inferior. Rapidamente, se esconde atrás de uma parede. Ataca surpresa o guarda que vai investigar o paraquedas abandonado. Obtém vantagem, deixando-o inconsciente no chão e combate eficientemente pelo corredor, neutralizando uma fila de guardas de segurança. Diz que se sente insatisfeita ao se jogar em trabalhos sem propósito. Precisa de um objetivo. Vemos que está falando com um homem amarrado. Pergunta como ela vai entrar ali, apontando para uma tela que exibe outra área. Move-se pelo laboratório e retira uma cápsula de vidro, dizendo que a missão não especificou como destruir as provas, e declara que vai ficar bagunçado. É interrompida por um homem que entra, apontando uma arma contra ela. Ela o cumprimenta calmamente e responde que o vidro que segura pertence ao Grupo Oshis, em resposta à pergunta dele sobre se foi enviada por Valentina. Avança em direção a ele enquanto ele tenta justificar que fez uma descoberta no experimento, e ela responde que pode culpar o governo por não entender. Diz que também não gosta de ir a diferentes lugares fazendo o mesmo trabalho. Aproxima-se e lutam. Ele dispara contra ela enquanto ela se joga para se proteger. Salta sobre seu ombro e pergunta se ele tem alguma última palavra, e ele tira um objeto afiado e perfura sua perna. Ela o mata rapidamente e expressa sua decepção por ter precisado usar seu rosto. Olhando para um scanner ao lado, caminha calmamente pela rua, enquanto a multidão está em caos devido à explosão no edifício que acabou de deixar. Diz que a missão está concluída e pergunta sobre a próxima. Em Washington, D.C., uma equipe de repórteres questiona o congressista Buck Barnes sobre seus comentários sobre uma audiência. Ele responde que, embora não faça parte do comitê de impeachment, os rumores de irregularidade são muito preocupantes e que eles vão descobrir a verdade. Buck entra na audiência e toma assento. O tribunal anuncia que uma acusação de impeachment foi apresentada contra ela, e quando votarem a favor, ela será removida de seu cargo. Ela declara seu nome para o registro, Valentina Algra de Fontaine. Corrige humoristicamente o congressista Guelry quando ele pronuncia seu nome incorretamente, depois confirma que atualmente trabalha como diretora da CIA. Ele continua dizendo que ela também é presidente do Grupo Oshis, e ela responde que, após sua promoção, tem apenas uma função em capacidade estratégica. O homem prossegue dizendo que, seguindo essa orientação estratégica, o Grupo Oshis mantém grandes participações em laboratórios não regulamentados em países estrangeiros e há rumores de experimentos humanos. Afirma que tudo isso é feito ilegalmente na busca de criar seus próprios super-humanos. Ela recebe permissão para falar e diz que não tem tempo para entreter tais ideias, já que muitos países têm atualmente tecnologias fora de controle, e lembra que seu último presidente se transformou em um monstro vermelho super-humano que quase destruiu a cidade. Ela se levanta de seu assento ao afirmar que os Vingadores não vão entrar pela porta e que não há heróis confiáveis. Explica que cabe a ela e ao governo proteger seus cidadãos. Volta-se para o tribunal, afirmando que suas ações como diretora da CIA e no Grupo Oshis sempre tiveram esse objetivo em mente. Sentando-se novamente, rejeita o artigo de impeachment com confiança, certa de que não encontrarão provas contra ela. O congressista pergunta se ela se importa que o comitê continue sua investigação. Ela confirma que não se importa. Valentina caminha com sua assistente, Mel, e maldiz enquanto ordena que ela remova tudo que possa levar a um impeachment ou acusações federais. Pergunta sobre todos os agentes secretos no campo e se todas as pontas soltas foram amarradas. Mel informa sobre um agente que explodiu todo um laboratório, mas ela descarta isso, perguntando se as novas missões já foram enviadas. Mel confirma que todas, exceto uma, responderam, o que leva Valentina a perguntar onde está essa última. Alex está deitado no sofá assistindo a TV quando o sino toca incessantemente. Ele diz para deixarem na porta. Quando o silêncio volta, murmura o nome de Yolena e corre para colocar os pratos sujos na pia e escovar os dentes antes de atender. Sauda na porta e ela o cumprimenta de volta. Ele diz que estava em uma ligação altamente classificada. Compartilham uma bebida e ele observa que faz 1 ano desde que se viram pela última vez. Ela pergunta se ele tem estado ocupado com o trabalho. Ele confirma. Em seguida, pergunta se ele se sente realizado. Ele responde que sim. Ele pergunta por que ela está ali e ela diz que quer falar sobre Valentina. Ele assume que ela quer conselho sobre o trabalho, mas a surpreende ao dizer que planeja renunciar. Chocado, ele diz que mataria para trabalhar com Valentina,
mas ela o lembra de que ele acabará de afirmar estar satisfeito. Ele admite que mentiu, apontando para a bagunça da sala e dizendo que está miserável. Pergunta o que há de errado, e ela admite que tem se questionado sobre o sentido de tudo aquilo. Ele responde: dinheiro e tudo que ele pode comprar. Ao vê-la chateada, ele explica como era quando servia seu país, dizendo que não há chamado mais elevado. Acrescenta que sua irmã compreendia isso e talvez ela deveria seguir seus passos. Yolena sai da casa dele e liga para Valentina pedindo uma nova missão, algo mais voltado para o público, pois aquilo não está funcionando mais para ela. Valentina promete que, se ela conseguir completar essa missão para o Oshis, ela terá o que deseja. Yolena concorda. Valentina lhe dá um breve relato sobre uma instalação armazenadora que abriga os ativos mais sensíveis do grupo Oshis. Informações surgiram sobre um agente fora de controle tentando roubar dela. Valentina diz para ela ir à instalação, descobrir o que ela quer e matá-la no local. Yolena se esconde do lado de fora e segue Taskmaster até a instalação. Arma em punho, sobe no elevador e desce no andar superior, encontrando alguns arquivos em uma mesa. Os pega justamente quando Walker dispara contra ela. Ela desvia e retorna o fogo, que ele rebate com seu escudo. Eles lutam corpo a corpo, e ela se pergunta em voz alta o que está acontecendo. Yolena diz a ele que ele nem é seu alvo, e ele responde que ela é o dele. Ele a joga contra a parede e avança sobre ela quando Taskmaster ataca-o lateralmente, lançando contra a parede oposta. Taskmaster remove a máscara para dizer a Yolena que ela não é seu alvo e começa a lutar com o Walker. Ele joga Taskmaster contra a parede no mesmo instante em que o trio é reforçado por Ghost. O Walker assume uma posição de combate enquanto Ghost passa por ele, aparecendo à frente de Taskmaster e atacando-a. Lutam corpo a corpo, com Ghost tendo a vantagem enquanto Helena dispara uma onda elétrica que o Walker desvia. Yolena ataca Ghost e é afastada. Ghost avança sobre o Walker e eles trocam tiros. Todos começam a lutar entre si em uma batalha que parece equilibrada. Yolena arremessa uma faca contra o Walker, que desvia, e Ghost agarra a faca no ar, rebatendo-a em uma superfície, fazendo com que o Walker a pegue pela lâmina, apenas centímetros do rosto. O Walker segura a faca a poucos centímetros do rosto de Yolena, cujos braços estão cruzados em defesa, com choques elétricos percorrendo-os. Taskmaster joga Ghost contra a parede e caminha em direção aos outros quando é atingida na cabeça por Ghost, que surge atrás dela. O Walker e Yolena se separam, e o trio permanece com as armas apontadas um para o outro enquanto ouvem o som de um homem vomitando. O homem entra em campo e pergunta se a pessoa realmente está morta. Ao ver as armas apontadas, levanta as mãos e se apresenta como Bob. Assim que se vira para fugir, a porta se fecha com estrondo, seguida pelas outras 3 portas. O congressista Gowry aproxima-se de Valentina em uma festa da empresa e diz que o espetáculo não enganará ninguém. Ela retruca que ele só tem medo porque suas investigações sobre sua equipe saíram limpas. Ele responde que é como se alguém tivesse feito uma limpeza. Ela rebate que o impeachment não resistirá sem provas e o alerta de que está em tempo limitado. Posam para uma foto e depois seguem caminhos separados. Na festa, Mel é abordada por Book. Ela diz que sabe quem ele é. Ele lhe entrega seu cartão e diz para entrar em contato se quiser compartilhar alguma informação que possa servir como evidência. No local da instalação, o grupo pergunta a Bob quem o enviou, e ele responde que ninguém. Helena refuta a alegação de Walker de que ela está roubando, então tem uma revelação e abaixa a arma. Diz a todos que todos eles trabalharam para Valentina de alguma forma. E, embora a instalação esteja cheia de provas, eles também estão. Quer que todos sumam. Ghost concorda com sua avaliação. O agente dos Estados Unidos é cético, apontando um defeito em sua teoria e citando seus registros anteriores, posicionando-se como o mais importante, aquele supostamente encarregado de prender todos. Ghost e Yolena compartilham uma risada com isso e ele insiste que não vai embora sem terminar a missão. O agente dos Estados Unidos pergunta a Bob como chegou ali, e Bob responde que não sabe. Ghost está prestes a atravessar as portas fechadas quando é empurrado para trás e um ruído agudo ecoa em todos os ouvidos. Book conversa com Gowry em um canto isolado da festa, dizendo que tem um plano e que a assistente está indecisa. Gowry responde que não precisam agir de forma independente. Podem encontrar uma maneira e deixar o sistema judicial lidar com o restante. Book não parece convencido, mas Gowry diz que estão preparando algo para a próxima audiência e se afasta. Valentina ordena a Mel que incendeie o local após confirmar que todos os agentes estão presentes e o cofre está trancado. Quando Mel hesita, perguntando se tem certeza, Valentina pega o dispositivo e dá o sinal ela mesma.
Ghost está coletando armas de Taskmaster e Yolena lhe diz para mostrar um pouco de respeito. O Walker pega uma também, dizendo que ela gostaria que ele tivesse. De repente, luzes vermelhas começam a piscar na sala, e eles percebem que só tem 2 minutos para sair do cofre antes de ele ser incinerado. Encontram uma fonte de energia e a destroem, fazendo com que Ghost passe por ela, e esperam ansiosos enquanto segundos passam até a porta finalmente explodir. Helena é jogada no chão e tem um flashback. Vê sua versão mais jovem traindo outra garota, que então é baleada. Vira-se e vê Bob ao seu lado, recuperando a consciência. Pergunta se ele está bem no mesmo instante em que Ghost retorna à sala. No carro, Mel pergunta a Valentina se acha que o visitante da instalação poderia ter unido contra ela. Valentina nega veementemente, insistindo que não consegue imaginar um grupo pior tentando trabalhar juntos. Mel mostra a ela imagens de segurança dos 3 cooperando para abrir as portas. E Valentina fica visivelmente confusa com a presença de Bob. Claramente desconhecendo quem ele é, exige saber como o homem entrou ali e ordena Mel avisar Al para reunir uma equipe de ataque completa para lidar com o problema. Ao descerem do carro, Alex, que estava dirigindo, ouviu tudo. Walker diz que todos têm uma razão para estar ali, exceto Bob, e pergunta como ele acabou na instalação. Bob responde que estava fazendo um exame de sangue e acordou lá. Quando Walker sugere jogá-lo de volta na sala para morrer, Bob ri da afirmação anterior de Walker sobre ser Capitão América. Walker prende Bob na parede e Helena o separa antes que a briga estoure. Diz a Bob que precisam trabalhar juntos para sair, mas ele responde que está melhor ficando ali. Ela reforça que precisam trabalhar juntos para escapar, mas ele insiste que está melhor sozinho. Ela diz suavemente que todos sentem solidão às vezes. Ele responde, como ter um vazio dentro. Bunan pergunta como ela lida com isso. Ela responde, empurra fundo dentro. E o convence a ir com eles. Mel liga para Barnes e conta que estava no ensino médio quando os Vingadores ainda existiam, mas eles já não estão mais. Ele responde que podem ser os únicos capazes de salvar todos e que podem protegê-la se ela testemunhar contra sua chefe. Ela pergunta se ele consegue rastrear seu telefone. Quando ele confirma, desliga. Na instalação, o grupo está em um espaço circular e o Walker tenta pular para fora, mas cai de volta, dizendo que é muito alto. Unem os braços e começam um processo lento de subir pela parede. Enquanto isso, Mel mostra a Valentina que Robert era um dos sujeitos experimentais do programa Sentry, e Valentina percebe que, se ele acordou, o programa pode ter sido um sucesso. Param a escalada e discutem como sair. O Walker solta primeiro e pula, quase fazendo os outros caírem. Todos conseguem se puxar para cima. O Walker tem um flashback do passado e vê a si mesmo discutindo com sua esposa sobre não cuidar da filha. Volta a si e percebe que está no limite. Eles avistam a equipe de ataque do lado de fora e começam a planejar sua fuga. Decidem detonar uma explosão para atrair a equipe para dentro. Yolena instrui o Walker a esperar seu sinal. Valentina chega à instalação e ordena a Al que torne a operação não letal, afirmando que tem alguém dentro que ela não quer que leve balas perdidas. A explosão ocorre e uma equipe de ataque é enviada para entrar. Yolena falha em acionar as luzes como planejado. Quando um soldado avança na escuridão, o Walker o ataca. À medida que mais equipes entram, Yolena combate-os enquanto Bob, desajeitado, tenta ajudar atirando neles. Vestindo as roupas dos soldados caídos, eles saem da instalação sem serem detectados. Eles aguardam por Ghost, que chega com um veículo. Bob entra no banco de trás. Enquanto o caminhão está prestes a partir, são ordenados a se identificarem. Bob salta e fica diante da entrada da instalação, atirando aleatoriamente para cima como distração. Os soldados atiram repetidamente contra Bob, e o grupo consegue escapar. Então, Bob, aparentemente ileso por todos os tiros, levanta-se do chão, flutua no ar e voa em direção às nuvens antes de cair de volta ao solo, causando tremores no terreno ao impactar. O veículo do grupo colide devido à explosão. Ao se reagruparem, Yolena mostra a eles o papel que pegou sobre o projeto Sentry dentro da instalação. Ghost pergunta sobre Taskmaster, e Yolena diz que a conhecia, que teve uma vida difícil, matou muitas pessoas e está morta agora, assim como todos eles estarão algum dia. Continuam andando na escuridão. Valentina diz a Mel que estão reabrindo os experimentos e instrui-a a reunir os cientistas. Ordena que eliminem o grupo, chamando-os da última peça de evidência, e pede para avisá-la assim que Bob chegar a Nova York. O trio caminha pelo calor quando avista um veículo distante e se esconde rapidamente. Yolena reconhece a figura e diz aos outros que não é ninguém.
Um homem sai do veículo todo equipado, gesticulando freneticamente e gritando para Yolena não entrar na instalação, dizendo que ela queimará se fizer isso. Alex os afasta, lançando um discurso sobre trabalho em equipe e batizando-os de Thunderbolts. Após uma equipe de futebol derrotada em que Yolena jogou na infância, ela o interrompe, advertindo que Valentina está atrás deles e que eles não podem vencer. Um caminhão blindado os persegue, descarregando tiros pesados pelas costas. Seu carro luta para ganhar velocidade. Alex pega uma garrafa de vodka, toma um gole, acende e joga contra o para-brisa do caminhão blindado. O fogo se apaga rapidamente, e enfrentam outra chuva de tiros pesados. Ghost tenta contrariar o ataque, mas o caminhão emite um ruído desorientador que sobrecarrega suas sensibilidades. Helena se inclina pela lateral do veículo, e de repente, o caminhão blindado explode, seguido pelos dois outros atrás dele. O grupo olha boquiaberto enquanto Book chega em uma motocicleta. Ele consegue pegar uma arma dos perseguidores, atira nos pneus e faz uma manobra que faz o caminhão blindado capotar. O grupo comemora até que Book dispara contra o carro deles, fazendo-os capotar também. Gale está cercado por repórteres e afirma que o comitê a mandará para a prisão com as provas que estão reunindo. Enquanto isso, Mel confirma a Valentina que o laboratório está operacional e eles entram. Mel explica que ele era muito instável antes do experimento e que a maioria dos sujeitos experimentais nunca foi destinada a ser o escolhido, já que todos vinham de passados difíceis. Bob acorda enquanto Valentina o elogia por ser incrível. Ela reconta tudo o que sabe sobre seu passado tumultuado, e, à medida que ele se agita, as luzes do prédio piscam. Valentina pega sua mão e, de repente, tem um flashback da infância, assistindo ao pai ser baleado. Voltando ao presente, desculpa-se e caminha até a mesa, pegando a insígnia do Sentry. Assim que está prestes a sair, Bob a detém, dizendo, "Eu consigo controlar." Valentina ordena a Mel que envolva a imprensa, apesar dos avisos de Mel de que Bob é instável e os experimentos podem ter feito algo com ele. Enquanto isso, o grupo está preso em uma sala. Book diz que todos são evidência no processo de impeachment contra Valentina. Eles insistem que não trabalham mais para ela e explicam o que aconteceu. A conversa muda para Bob, e eles contam que ele fazia parte do programa Sentry. Book permanece cético até receber uma ligação de Mel, que lhe diz que Valentina perdeu o controle e não ouve falar de Bob, que, segundo ela, está extremamente instável. Book desliga, o solta e diz que estão vindo com ele para parar Valentina. Yolena protesta, dizendo que eles não são as pessoas que ele procura, mas Book responde que as consequências não desaparecerão a menos que façam o certo. Após um momento, o grupo concorda com a missão. No prédio, Valentina espera por Mel do lado de fora, onde estava fazendo a ligação, sentindo sua lealdade dividida, e diz a ela que só existem vilões ruins e vilões piores, e que deve decidir se realmente quer mudar o mundo. Com o incentivo de Valentina, Bob se concentra e faz uma xícara d'água ferver à distância, estilhaçando-a. Ela diz a ele que pode fazer qualquer coisa, que ela é a única que vê seu verdadeiro potencial e que este é ilimitado. O grupo está sentado no banco traseiro de um van discutindo suas armas restantes. Alex pergunta a Book qual é o plano enquanto ele arromba o van pelo lobby do prédio Vachotover. Começam a enfrentar os guardas de segurança quando a voz de Valentina corta o caos, informando que os andares superiores estão desbloqueados e que podem prosseguir. Chegam ao local de Valentina e Book diz a ela que acabou. Book pergunta sobre o paradeiro de Mel, e Valentina responde que está tendo problemas de lealdade. Book avança sobre Valentina, mas congela, incapaz de tocar quando levanta a mão. Ela sorri, informando que não está sozinha. Bob emerge, transformado, usando o traje do Sentry, e os cumprimenta. Valentina exulta que ele é mais forte e mais rápido que todos os Vingadores juntos. Depois, ordena ao Sentry que mate a equipe como sua primeira missão. Quando recusam se render, uma briga começa. O grupo tenta ferir o Sentry, mas ele parece invencível e imune aos ataques, derrotando-os um por um. Nenhuma de suas armas funciona. Book lança um ataque que termina com seu braço metálico sendo arrancado. O grupo se esconde no elevador para escapar. Valentina ordena ao Sentry que os elimine, mas ele recusa, dizendo que eles não representam ameaça alguma. Valentina insiste que ele precisa obedecer, mas o Sentry parece confuso, questionando por que precisaria obedecer. Do lado de fora do prédio, o grupo discute intensamente após sua derrota e sente que perderam. Eles se separam após decidirem que não há nada que possam fazer. Sentry, questionando seu próprio poder, diz que, se há um Deus, por que deveria obedecer a ela?
Enquanto ela avança para apertar o botão de eliminação, ele joga Valentina contra a parede, fazendo com que o dispositivo caia no chão. Mel surge atrás dele, invisível. Enquanto eles conversam, ativa o interruptor e eles deixam a instalação. Enquanto isso, Alex persegue Olena e pede desculpas por não ter estado presente após a morte de sua irmã. Eles se reconciliam e ele lhe diz que ainda carrega bondade dentro de si. De repente, notam a multidão apontando para cima e olham para o céu. A equipe de limpeza relata que não encontraram nenhum corpo. Valentina levanta os olhos e vê Sentry, agora transformado em sua versão sombria, o vazio. De cima, ele transforma a tripulação do helicóptero atirando nele em sombras. O helicóptero colide contra um prédio, lançando a cidade no caos. Nas ruas, o grupo começa a resgatar civis e recebe aplausos. Mas o vazio desce, transformando mais pessoas em sombras enquanto o pânico se espalha. Olena caminha em direção à sombra que consome a rua e o vazio fala, dizendo a ela que, como disse, todos estão sozinhos. Alex grita tentando detê-la, mas Olena entra nas sombras e é imediatamente puxada para a escuridão. Ela acorda em um vácuo cercado por escuridão e é forçada a reviver suas traumas passados, um por um. A primeira lembrança é dela na floresta, quando atrai outra garota para ser baleada. Outra vem da infância, quando montava armas. Ela luta através de cada memória dolorosa, enfrentando o passado que a assombrava. Do lado de fora, o grupo discute por que Olena pode ter entrado nas sombras. Walker compartilha um flashback tentando reunir as peças do que está acontecendo. Enquanto isso, Olena encontra Bob sentado sozinho no chão de seu quarto. Diz a ele que precisa parar, mas ele responde que não é ele. É o vazio que assumiu o controle. Ele admite que há dias em que se sente invencível e outros em que nada parece importar. Enquanto fala, Olena observa olhando para sua família brigando e tenta confortá-lo. Diz a ele que vão permanecer juntos e que isso tornará tudo melhor. Consegue convencê-lo a ir com ela, e de repente, o cômodo ao redor deles começa a girar e distorcer, com objetos atacando-os aleatoriamente. Uma toalha se enrola firmemente em seus pescoços, estrangulando-os, mas Ghost chega e corta-a, salvando-os. Os demais correm para juntar-se a eles. Exigem que Bob mostre os cômodos mais terríveis. Enquanto isso, toda a cidade é envolta pela escuridão. O grupo atravessa o passado traumático de Bob, até finalmente encontrarem a sala onde foi submetido aos experimentos. Lá, o vazio diz a Bob que a pior coisa que já fez foi pensar que poderia ser algo mais. Enquanto se preparam para sair, o vazio os prende todos no chão. Bob, lutando contra a escuridão, começa a resistir, batendo no vazio. Mas, enquanto faz, a escuridão ameaça engoli-lo inteiro. Olena consegue se libertar e corre até Bob, abraçando com força e dizendo que ele não está sozinho. Um por um, os outros se libertam e se juntam ao abraço, puxando de volta para a margem. À medida que a escuridão recua, o grupo percebe que está de volta na rua. Dizem a Bob que foi incrível ali dentro, mas ele os olha com confusão, parecendo ter amnésia. De repente, vem Valentina e avançam para atacá-la, seguindo-a até uma tenda e saindo em pleno holofote diante de uma multidão de repórteres. Valentina está diante da plateia e anuncia que trabalhou em um projeto secreto, apresentando-os como os novos Vingadores. O grupo troca olhares perplexos enquanto a multidão explode em aplausos. Se você gostou do filme, curta, comente, compartilhe e se inscreva para mais resumos de filmes. Obrigado por assistir.